Deus, em nome de Jesus, a tua palavra é viva, poderosa, verdadeira, eficaz, é Deus conosco, é a tua palavra revelada, é a verdade revelada, e nós te agradecemos, Senhor, porque tu és nosso Deus, em ti confiamos toda a nossa vida. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus, amém, Senhor. Amados, hoje, sobre ceia, e tenho falado um pouco sobre ceia, na ceia. Jesus, quando estava fazendo a ceia, que é a última ceia que ele fez, o apóstolo Paulo, ele nos diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos falar isso daqui a pouco na ceia, mas nas duas coisas, tanto no pão quanto no suco da uva, ele diz: fazer isso em memória de mim. E eu estava pensando esses dias o que é em memória. O que é fazer em memória? Quando você faz alguma coisa, está pensando em alguém. E aí nós vemos o que Jesus fez, o que ele fez, para que nós pudéssemos estar hoje fazendo a ceia em sua memória. Quando Deus criou o mundo, e no sétimo dia ele descansou. Isso está em Gênesis capítulo 2. Não é que Deus criou o descanso ali, não era porque Deus estava cansado. Estou cansado de criar um mundo e agora eu vou descansar. Não, é porque ele já tinha feito tudo o que deveria ser feito. Então, no sétimo dia, ele descansou. Bem, Jesus, e a gente vê isso no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 19, versículo 19, antes, Jesus já havia ressuscitado, e ele dá então uma instrução aos seus discípulos. Então ele diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. E esses sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Quando beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí no versículo 19 ele diz: depois de o Senhor lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Esse assentar à destra de Deus também significa que a obra do Senhor Jesus estava feita. Ele diz na cruz: está consumado. Toda a obra do Senhor havia dito que deveria ser feito, ele morrer na cruz, mas ainda faltava uma coisa: a ressurreição. E quando ele ressurge, ele ressuscita, ele começa a dar as últimas instruções aos discípulos. E são essa relação de coisas aqui que acontece. Ele dá as últimas instruções aos discípulos e depois ele sobe a Deus e fica assentado à destra de Deus. Aquele que se assenta, ele descansa. Quando nós estamos trabalhando, ninguém trabalha sentado. Claro, talvez a Natália, naquele momento ali do seu trabalho, ela trabalha sentada diante do computador e coisa assim, mas quando ela chega em casa, ela vai sentar porque ela vai descansar. Então, o que significa tudo isso, pastor? Eu quero dizer que quando nós fazemos isso em memória de Jesus, ele já deu ao homem todas as condições para ele ser salvo. Jesus já deu toda a direção para que nós preguemos, como fomos um dia resgatados, preguemos a palavra do Senhor também para outras pessoas. Ele já nos deu todas as instruções. E aqui há uma relação de instrução. Porque quando eu faço em memória do Senhor,
quando estou aqui diante de um pão e diante de um suco de uva, fazendo em memória do Senhor, eu estou lembrando das últimas, de todas as instruções até agora, as últimas instruções que o Senhor nos deu. E lembrando e colocando em prática. Sabe? O amor de Deus está com todos os homens. Ele está para todos os homens. E nós devemos conhecer esse amor de Deus. A Bíblia diz que Felipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: eu estou há tanto tempo convosco, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, o que eu quero dizer, amados, é que tudo o que Jesus fez na cruz estava em concordância com Deus. Então, quando estamos aqui diante dessa situação, nós devemos ressaltar que o Senhor Jesus, quando na cruz, quando na ressurreição, é o momento de nós lembrarmos dele, de tudo aquilo que ele fez. Ele nos deu a vida eterna, ele nos deu a cura divina, ele nos deu, ele prometeu que iria suprir todas as nossas necessidades, e a Bíblia diz em Tito 1:2 que Deus não pode mentir. Se ele não pode mentir, é porque ele vai suprir as nossas necessidades. Amém? Amém. Posso ouvir um amém? Digita lá, amém. Eu só pude ouvi-los aqui. Mas digita lá, amém. Então, quando é isso, quando olhamos para Jesus e fazendo em memória de mim, sabemos o que ele fez naquela cruz. É para nos dar a liberdade, para nos dar a libertação, para nos dar a cura, porque isso é propósito de Deus. Isso já nasceu no coração de Deus. Deus fez isso, fez todo esse plano porque o Senhor nos ama. João diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, estar fazendo aqui, neste momento, a ceia do Senhor é lembrar de todo o sacrifício e dos benefícios que nós temos. Mas para isso, olhe bem para mim agora, para isso tem que ter fé. Não é de qualquer maneira que você alcança os benefícios de Deus. Eles vêm através da sua fé. A sua fé que vai fazer as coisas acontecerem. Deus suprirá as minhas necessidades e eu tenho que crer nisso. O Senhor não vai suprir porque eu acho que Ele vai fazer, que é obrigação dEle. Não, eu tenho que crer. Crer na palavra do Senhor. Jesus disse, explicando, né, a parábola do grão de mostarda, se você disser aquele monte, não é apenas você crer que o monte vai sair, mas você tem que falar ao monte. Se você disser aquele monte, o que a gente vê hoje na igreja, irmãos, é pessoas que não conhecem o poder de Deus. Eles fazem em memória do Senhor, mas não sabem por que estão fazendo aquilo. Na restauração que o Senhor nos deu, a liberdade, a libertação. E muitas vezes nós estamos presos nos nossos pensamentos, olhando para as circunstâncias que nós estamos vivendo agora. Mas nós temos que saber que há um Deus que sempre, Ele prometeu, sempre vai estar conosco até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Amém? Amém, igreja que está aqui ao meu lado? Amém. Amém? Hã? A igreja está aqui também ao meu lado. Sabe? Porque Deus não pode mentir. Eu ouço muita... Deus pode fazer todas as coisas. Não, Deus não pode mentir. Isso vai contra a santidade de Deus. Então precisamos aprender algumas coisas, irmãos, sobre essas coisas. Sobre o poder de Deus. Que Ele é amor. Sabe? Jesus disse em João 6, eu não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade de meu Pai.
E essa alegria que nós temos que ter no dia da ceia, ou todos os dias. Acabei de falar sobre um momento de adoração, onde o Senhor se faz presente. Hoje pela manhã, o irmão Amarildo trouxe uma palavra sobre o Vale dos Ossos Secos. Quem escutou? Diz um oi aí. Quem escutou essa palavra? Oi. Alguém aqui não escutou, né? Mas não tem problema, vá, tá lá, ouça. O Vale dos Ossos Secos. Mas veja, que não foi Deus que fez aquilo. Ele fez pelo seu poder. Mas ele disse ao profeta, profetiza. Profetiza. Quem tinha que profetizar era o profeta. Deus iria fazer conforme a palavra do profeta. Amém, queridos? Então, profetiza na sua vida o que Jesus já conquistou na cruz. Porque nós estamos ceando. Nós não estamos ceando apenas por cumprir um ritual. Se você faz isso, meu amado, minha irmã, comece a mudar, comece a pensar no que ele conquistou, no que ele fez. Os ossos secos só iriam se juntar se alguém profetizasse. E não era Deus que iria profetizar. Era o profeta Ezequiel. Então tem que ser assim na sua vida também, meu amado, minha amada irmã. Vamos crer no poder de Deus. Que horas são já? 75. Vamos crer no poder de Deus. Eu perguntei a hora porque nós vamos já ceiar, tá bem? Então creia. Haja conforme, leia a Bíblia. Medite na palavra de Deus. Quem já foi no mar? Todos nós já fomos no mar, né? Pelo menos sabemos que a onda vem. E depois vem outra. E depois vem outra. E vem vindo até a sétima, que a sétima é mais forte do que as outras 6 primeiras. Então, o mover do Espírito também é assim. Nós ouvimos uma palavra, nós meditamos naquela palavra, nós passamos a crer naquela palavra, e aí nós começamos a praticar aquela palavra, e começamos a falar aquela palavra. Se eu disser aquele monte, então eu tenho que, de todo esse processo, no final, eu vou falar a palavra de Deus. Então é um processo. Primeiro eu ouço, depois eu medito. Não é meditar no que nós já aprendemos, é pedir que o Senhor te oriente. Medita, e depois de meditar você vai começar a praticar, e depois você vai começar a falar a palavra de Deus. Para assim, o falar é o profetizar. O falar é você orar pela sua família e repreender todo o mal em nome de Jesus. Amém. Não adianta ficar esperando que Deus faça isso. É você que tem que fazer. É isso que ele faz. Faça isso em memória de mim. Lembre as orientações. E aqui diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem querer for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Você crê nisso? Amém. Mas você crê porque você diz amém, porque alguém disse, fala amém. Ou você de verdade você crê e pratica e faz. E no final ainda lá, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é fazer em memória do Senhor. Isso é fazer o que nós vamos fazer daqui a pouco em memória do que Ele nos ensinou, do que Ele fez, para que o corpo e o sangue, o corpo que foi moído, diz Isaías 53, e o sangue que foi derramado, nós não deixamos em vão todo aquele esforço.
Tá bom, meus amados irmãos? A palavra desta noite só vai até aqui. Que se eu falar qualquer outra coisa, já vou falar de mim, não vou falar do Espírito Santo. Então, pratique. Quer fazer em memória do Senhor? Pratique o que Ele ensinou. Como é que a gente pode honrar uma pessoa que já foi embora? O Gabriel sempre diz aqui, e ele fala que eu tenho um pouco de ciúmes, né? Mas ele sempre fala do avô dele. Então não adianta, qual o grande ensinamento que o Gabriel vai mostrar que aprendeu do pastor Luiz? É fazendo o que ele falou. Apenas de falar que ele falou, repetir as palavras, não mostra o que ele aprendeu. Mas o que ele faz, por mim e pela cachorrinha. Mas o que ele faz vai mostrar que ele realmente honra o pai dele, ou o avô dele. Tá bom, queridos? É assim que vamos aprender, tá bom? Então eu vou orar agora e encerrar essa parte, depois nós vamos participar da ceia, tá bom? Todos estão com seus cálices aí? Amém? Ainda não? Aqui alguns irmãos aqui não estão, mas já vamos distribuir. Amado Deus, em nome de Jesus, quero orar, Senhor, nesse momento, encerrando este momento da Tua palavra, viva, poderosa, verdadeira, que nós possamos praticar a Tua palavra, Senhor. Praticar e falar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor.